Desde 1950, quando a televisão foi inaugurada no Brasil, a telenovela vem contando histórias sobre a nossa terra e a nossa gente. E são obras que têm o poder de entreter, de informar, de encantar e até mesmo de retratar os problemas mais complexos da nossa sociedade. E na origem desses trabalhos, que envolvem uma vasta equipe de artistas e de técnicos, estão o texto, a narrativa, os diálogos. E é com imenso prazer que recebemos hoje no Persona uma das autoras mais premiadas e admiradas da atualidade, Duca Rachid. Duca Rachid, que bom ter você conosco. É uma honra ter você no programa. A honra é toda minha, adoro esse programa, já vi tanta gente legal aqui, tanta gente bacana, né, que eu admiro tanto. Obrigada pelo convite. Tem mais uma gente bacana hoje, que é você. Obrigada. É isso. Bom, Duca, você é reconhecida como uma das mais importantes autoras da atualidade aí nas telenovelas, mas eventualmente também escreve para teatro, como é o caso da peça Cartas Libanesas, Ayuni, que teve recentemente em cartaz aqui em São Paulo. Você diz que sentiu a presença do seu pai ali na porta do teatro. Então, acho que você voltou um pouco às suas origens com essa peça, né? Muito. Muito. A primeira vez que eu vi essa peça foi há 10 anos atrás. O Edu era um solo do Edu, com o texto do Venderamini. E o Edu, na encenação, ele recebia o público na porta do teatro. Aí, quando eu olhei para aquela figura, né, com aquele terno de linho branco, o personagem chama Miguel, né? Meu avô chamava Miguel. Aquilo foi muito impactante, emocionante para mim. Eu vi meu avô, vi o meu pai, que era muito parecido com meu avô também, e também foi mascate, como meu avô, ainda criança e tal. Aquilo bateu de um jeito muito forte para mim, né? Fiquei muito impactada. Então, eu tenho uma ligação muito forte, né, com essa questão da migração e tal. É um assunto que me interessa, que me passa muito, né? Tanto é que quando, assim, a ideia de Órfãos da Terra, que é uma ideia, que é uma telenovela minha e da Thelma, né? Para mim foi super, eu diria até que foi muito penoso escrever, porque vinha muito essa memória ancestral, esse sentimento. A gente ficou muito tocada por uma reportagem que eu tinha saído. A gente vinha acompanhando a questão dos refúgios, da guerra na Síria e tal. Uma reportagem que acho que passou na Globo News, eu acho, que falava de meninas que viviam em campos de refugiados e que eram vendidas pelos pais para homens mais velhos, que casavam, ficavam casadas por um tempo, depois eram devolvidas, assim. E isso eu falei, nossa, isso tem um potencial melodramático, né, assim, muito grande e tal. E foi uma coisa que me tocou muito, né, assim, eu acho que... e eu e a Thelma, a gente já nós somos já há algum tempo embaixatrizes da ADOS, que é uma organização, uma ONG que atende refugiados, né? Então, era um assunto que estava na nossa cabeça já há muito tempo. E que é um assunto que é pertinente a muita gente. Cada vez mais atual, né? Com a questão climática, as guerras, assim. Eu acho que, infelizmente, cada vez mais atual, né? Essa questão dos deslocamentos, né? Das migrações, né? A cultura libanesa ainda é presente na sua família, na sua casa? Muito, muito. Principalmente na mesa. Na mesa?
E assim, eu gosto muito também dos autores de ascendência árabe, né? Como o Hatoum, Radwan Nassar, o Marcelo Maluf, que eu acho um autor incrível, a Beth Milan, que também leio bastante, sabe? Eles me dizem muita coisa, sabe? E a mesa sempre... E a mesa sempre quibe, esfirra, hummus. Isso é comum. Ainda falando da peça Cartas Libanesas, Ayumi, é um casal, a história de um casal, né, separado, né, pela distância, pelo oceano, né, pelo mar. O marido vem para o Brasil, a esposa fica grávida lá no Líbano. É um microcosmo dessa saga toda dos libaneses que migraram aqui para o Brasil. Mas vamos ver quem que fala sobre esse assunto para nós também? Duca, minha prima com B. Faz 10 anos que a gente se conhece e eu sei disso porque 10 anos atrás eu te chamei sem te conhecer para assistir o espetáculo Cartas Libanesas. Eu vi o sobrenome Rashid e pensei, deve ser Brima, e te trouxe para a gente compartilhar as memórias dos nossos antepassados. Por conta dessa peça, eu fui fazer a novela, sua novela com a Thelma Guedes, Órfãos da Terra, que foi um trabalho lindo, falando sobre as pessoas em situação de refúgio, e que eu tenho muito orgulho de fazer parte, inclusive. E disso a gente criou uma amizade, criou um laço, que parece que a gente se conhece já há muito tempo, e tanto que te chamei para fazer a continuidade do Cartas Libanesas. Agora, Cartas Libanesas Ayuni, falando sobre o olhar da mulher, e não podia ter pessoa melhor para poder escrever isso. Duca tem essa característica de ser uma pessoa leal, generosa, parceira. Ela gosta de ter parceiros, e eu me sinto muito feliz de poder ser seu parceiro. Eu sinto que, através do trabalho, a Duca traz uma visão mais humanitária para a arte e a possibilidade de a gente viver nesse mundo com mais acolhimento. É um prazer ser seu amigo e seu parceiro de trabalho. O Edu foi um encontro muito feliz, assim, muito importante na minha vida, né? E a coisa mais maluca é que, assim, eu nasci em Mogi das Cruzes, ele não nasceu em Mogi, nasceu em São Paulo, mas passou a vida inteira em Mogi, a vida inteira. Então, assim, a família dele era conhecida da minha família, minha avó sempre morou em Mogi das Cruzes, meus primos ainda moram em Mogi das Cruzes, então as famílias eram conhecidas, o pai dele tinha construído a casa, que era arquiteto, e tinha construído a casa do meu primo. Olha, né? isso! Então, uma coincidência, assim, né? A gente conhecia várias pessoas em comum ali da cidade, né? E a gente sempre brinca com esse passado mogiano, né? Nosso, né? Então, você está falando que você nasceu em Mogi das Cruzes, mas você passou a infância, adolescência aqui em São Paulo, na periferia de São Paulo, né? Eu São só Miguel? nasci em Mogi. São Miguel Paulista? São Miguel Paulista, lá na ZL. Na ZL. Então, era um lugar que na época, acho que hoje talvez tenha melhorado um pouco, mas na época não havia recursos culturais, por exemplo, teatro, cinema, essas coisas. Não. Então, quais eram as tuas preferências? Qual era o teu universo cultural nessa época? Eu lia tudo que me caía na mão, assim. A minha mãe era professora primária, né? E ela comprava, naquela época passavam os vendedores de livro na porta da casa, vendia enciclopédia, coleções, ela comprava, tudo que ela comprava, eu lia tudo. Era minha fuga, minha janela para o mundo era ler, era pegar livro, lia gibi, lia muito gibi também, e ver novela. Eu fui criada vendo novela, via tudo, né? E eu lembro que eu tive quase que aí eu já tinha 15 anos, mas eu tive quase uma epifania, assim. Eu tinha lido Jorge Amado escondido, porque minha mãe achava forte e tal. Tinha lido Gabriela e vi uma adaptação do Walter Dusch, de Gabriela. Aquilo me encantou. Eu lembro de ter pensado, puxa, era isso que eu queria fazer da vida, assim. Né? Foi um encantamento, assim, né? De ter lido o livro e ver vi o livro ali em imagens, né? Os personagens personificados ali. A novela você também assistiu escondida? Eu assisti escondida, porque todo mundo achava, minha mãe achava forte e tal, né?
Então, eu acho que eu sempre quis fazer isso, sabe? Eu sempre quis escrever. Primeiro, eu tinha um desejo, assim, eu queria ser jornalista. Achava que com isso, eu podia viajar o mundo, recolher histórias e contar histórias das pessoas. Eu acho que eu sempre quis contar histórias. Assim, esse era um desejo sempre. Mas, de qualquer forma, você foi fazer um curso de química. Pois Para quem queria contar histórias, ficou meio estranho. O que aconteceu? Pois é. Então, tinha um desejo dos meus pais que eu fizesse medicina, né? E, na verdade, assim, eu estudei a maior parte até o antigo colegial, né? Que hoje é ensino médio, né? Ensino médio, eu estudei numa escola pública, perto da minha casa, em São Miguel e tal. E depois eu fui estudar em Mogi. Eu fiquei um tempo estudando em Mogi para fazer o ensino médio. E a opção que tinha era um colégio técnico. Né? E eles me colocaram lá no curso de Química, assim, seguros, certos de que eu ia cursar medicina, né? E não deu certo, não deu certo. Você acabou se aproximando mais das letras, né? E se Sim. formou em jornalismo. Me formei pela PUC em jornalismo. E trabalhou algum tempo como redatora, né? Em jornais. Trabalhei um tempo, tive uma assessoria de imprensa, trabalhei num caderno de informática. Uau! Trabalhei numa revista de surf, quer dizer... Sério? Mas você era jornalista especializado em algum assunto? Não. Assuntos gerais? Eu trabalhei na editoria de agricultura, trabalhei no caderno de informática, trabalhei com uma revista de surf, quer dizer, fiz várias coisas, mas não me especializei em nada, assim. Né? Logo fui fazer assessoria de imprensa, né? E depois comecei a trabalhar com audiovisual, que era uma coisa que eu acho que sempre desejei. Durante a faculdade, a gente chegou a montar, eu e alguns colegas, chegou a montar uma produtora e fazer alguns vídeos, documentar coisas. A gente fez um vídeo no começo das diretas, eu me lembro, né? Mas era muito difícil essa inserção no mercado, né? Era muito difícil para a gente, né? E aí, nos anos 80, acontece a integração, né, de Portugal à Comunidade Econômica Europeia, e aí o país passa por uma grande transformação, e você, já com esse domínio na linguagem do vídeo, resolve me aventurar. Foi uma aventura. E foi para as terras lusitanas. Foi uma aventura, assim, porque eu não tinha nada certo, né? Eu tinha um amigo que tinha estudado comigo em Mogi, nesse colégio técnico, que estava morando lá, que tinha feito arquitetura lá e falou, nossa, agora está muito bacana, né? Portugal entrou na Comunidade Europeia e tal, vão abrir as TVs privadas. Eu falei, poxa, eu estava há 5 anos sem férias, sempre trabalhando muito. Eu falei, acho que eu vou viajar, fui para lá, gostei. Senti um ar assim de mudança, achei que eu estando lá, talvez eu tivesse uma oportunidade de trabalhar nessa área, né, no audiovisual e tal, né? Então vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? A gente volta já com Duca Rachid. Estamos de volta para a nossa conversa com a Duca Rachid. Pois é, a gente estava falando, você foi tentar a sorte, foi se aventurar lá em Portugal para tentar sua carreira na TV, numa época que muitos diretores e artistas brasileiros estavam indo para lá, Sim. né? E você tinha alguma perspectiva de trabalho? Não. Nenhuma. Eu comecei trabalhando lá como redatora publicitária, né? E foi assim, por uma coincidência, eu fui para lá, meu marido foi logo em seguida, e começou a trabalhar numa agência de publicidade onde ele conheceu o Jaime Camargo, que era um roteirista brasileiro que estava morando lá. Ele era diretor criativo dessa agência. E ele estava morando lá. Ele tinha feito aqui Vila Sésamo, ele tinha feito a primeira adaptação do Vila Sésamo aqui no Brasil. E tinha trabalhado um pouco com novela, tinha trabalhado um pouco com TV aqui. Depois foi trabalhar nos Estados Unidos, enfim.
Aí estava em Portugal. E ele queria montar uma produtora. Ele conhecia um ex-executivo da RTP, que tinha se aposentado, que queria montar uma produtora e precisava de alguém para fazer projetos com ele, né? Aí o Pedro, na época, falou, olha, minha mulher, ela tá louca, ela teve uma produtora no Brasil e ela tá louca para entrar nesse mercado. Ele deu risada, falou, é mesmo. Depois não vem reclamar. Né? Aí eu comecei a trabalhar com ele, a gente fez muitos projetos, começamos fazendo série infantil na RTP, programa com bonecos, né? Chegamos a fazer, fizemos 3 programas com bonecos, chegamos a fazer um infanto-juvenil também e fizemos até uma minissérie que foi gravada na África, na Guiné-Bissau. O Grande Irã. O Grande Irã, que eu nunca vi, quer dizer, vi trechos, assim, eu nunca vi inteira a série, né? Que foi uma aventura também, né? Eu fui para Guiné, fiquei um tempo lá fazendo pesquisa, porque para mim não tinha a menor ideia, escrever sobre a Guiné e o planeta Zorg era a mesma coisa, não tinha ideia do que fazer, fui fazer pesquisa e tal, foi uma experiência muito interessante. Foi com o Jaime que eu comecei a aprender os rudimentos assim, do que era fazer um roteiro para a televisão, né? Perfeito. Vocês fizeram também uma sitcom dirigida pelo Cécio Thierry. Fizemos. A gente fez uma sitcom, foi uma coprodução com a extinta TV Manchete, que era com a Tônia Carreiro, tinha o Zé de Abreu e era o Cécio que dirigia e tal. Chamava Cupido Eletrônica, sabe? Que eu também vi muito pouca coisa, porque não chegou a passar aqui no Brasil, não foi exibida aqui. Quem estava lá também era a Cristiane Torloni, né? Aí, nessa época estava, a Cristiane Torloni passou lá pela Sétimes, que era a produtora para quem a gente trabalhava, era essa produtora que o Jaime era sócio. A gente se conheceu, ela fez direção de atores lá para a gente. Nessa série, Nessa série do Grande Irã. Agora, também estava lá o Walter Avancini, né? Também em Portugal. Estava lá o Walter Muita Avancini. gente estava lá, né? Muita gente. E ele te convidou para escrever o que seria seu primeiro trabalho de roteirista? Foi a primeira novela. Foi a primeira, incrível, né? A primeira novela que eu escrevi foi em Portugal. Em Portugal. Não, o Avancini foi, ele foi para lá. Eu tenho uma amiga que está lá até hoje, que é atriz, que também trabalha com elenco, preparação de elenco e tal, que é a Vera Barbosa. Ela falou, olha, ela tinha trabalhado com o Avancini, tinha feito Anarquistas, graças a Deus, com ele, e tinha feito Grande Sertão Veredas com ele. E ela falou, a Avancini está aqui, ele está procurando, ele quer fazer novela, ele está procurando roteirista e tal. Eu falei, então, eu não tenho nenhuma experiência com novela, né? Mas você já estava, inclusive, voltando para o Brasil? Eu estava eu estava planejando voltar porque eu tinha a incumbência de acompanhar a produção do sitcom aqui, né? Eu ia acompanhar a produção. E eu falei, estava pensando já estava há 6 anos em Portugal e estava naquela fase de ou eu fico de uma vez ou eu venho embora, né? E aí estava decidida a voltar mesmo, né? Estava decidida a voltar para o Brasil. Aí eu conheci o Avancini, ela falou, não, mas leva as suas coisas lá. Eu levei essa sinopse e tal para ele ler, contei um pouco do que eu tinha feito em Portugal. E ele me convidou para escrever, chamava A Banqueira do Povo, a novela, que era uma história verídica de uma senhora que emprestava dinheiro, era uma agiota, né? Emprestava dinheiro a juros e tinha a ideia de montar um banco privado em Portugal, que não tinha banco privado até então. Tinha nada privado. Não, né? não tinha, né? Tinha acabado de sair de um regime totalmente socialista. E aí ele me chamou. E quem estava no comando, na cabeça de equipe, era a Patrícia Mello, né? E a Patrícia, quando eu entrei, ela falou assim, ai, Duca, me ajuda, vamos convencer o Avancini a gente se inscrever. Você também está voltando, a gente se inscrever daqui, porque a Patrícia, a filha da Patrícia na época, a Luísa, tinha 3 anos. E ela estava naquela loucura, 15 dias em Lisboa, 15 dias em São Paulo, vamos ver se a gente escreve daqui. Aí acabou dando certo, a gente fez uma equipe, eu, Maurício Arruda,
Mandavam por fax. Ficamos aqui e a gente mandava por... Não era nem fax, era uma outra máquina. Era uma loucura mandar os capítulos. Escrevia aqui e mandava os capítulos para lá. Escrevia e mandava os capítulos para Portugal e tal. Então, era uma loucura, assim, que a gente fez. E a gente fez, acho que mais de 200 capítulos a gente escreveu, sabe? Agora, o Avancini foi um mestre para você, né? Ele Completamente, te ensinou muito. completamente, né? Porque depois, assim, aí as coincidências da vida, né? Que às vezes não sei se são coincidências, mas assim, aí eu fui bater, acabou o trabalho e tal, eu fui bater na porta do Walter Dust. Que está aqui para você, num quadro que a gente produziu, dá uma olhada. Meu Deus. Desde cedo, Walter George Durst demonstrou grande interesse pela escrita. Arte essa que aperfeiçoou ainda na juventude, quando transcrevia para o português os diálogos de filmes americanos. Iniciou sua carreira televisiva na TV Tupi como um dos criadores do programa TV de Vanguarda, onde adaptava textos teatrais para o teleteatro. Mais tarde, aqui na TV Cultura, foi o criador do histórico programa Jovem Urgente, apresentado pelo psiquiatra Paulo Gaudêncio, e adaptou e dirigiu inúmeros textos literários, nacionais e internacionais, para o programa Teatro 2. Foi também roteirista e diretor de cinema. Na TV Globo, estreou como responsável pela adaptação de Gabriela, em 1975, a partir da obra de Jorge Amado. E outros sucessos viriam em seguida, como Terras do Sem Fim e as minisséries Grande Sertão Veredas e Anarquistas Graças a Deus. Trabalhos esses que lhe renderam a fama de um dos maiores autores da TV brasileira. Em cada projeto que se envolvia, Durst buscava manter a sua forte identidade de autor e deixou um legado que inspirou novas gerações de dramaturgos e roteiristas. Saudade. Eu fico emocionada. Fiquei emocionada, gente. Porque eu acho que ele me ensinou tudo que eu sei. Assim, tudo que eu sei de dramaturgia. E foi muito generoso, foi muito generoso. Ele me recebeu, assim, eu acho que a princípio curioso para saber o que o Avancini estava fazendo em Portugal, né? Uhum. Porque eles fizeram muitas coisas incríveis, importantes juntos, né? Grande Sertão, Anarquistas, Gabriela, né? Ele estava muito curioso saber, né? O que o Avancini estava fazendo lá. E eu tinha recebido acho que umas 2 fitas VHS da novela, levei para ele ver e tal. E ele me recebeu, me chamou, a gente começou a fazer projetos juntos, né? Ele tinha muita vontade, ele estava num momento que ele estava um pouco esquecido, assim, né? Ele tinha muita vontade de voltar a trabalhar e a gente fez muita coisa junto, muito projeto junto, e foi ali que eu aprendi tudo, assim, sentada do lado dele, como uma aluna mesmo, vendo como é que ele fazia sinopse, como é que ele fazia escaleta, né? Ele corrigia os meus diálogos com caneta vermelha, assim, sabe? Mas foi extremamente importante para mim. Tocaia Grande, né? Vocês fizeram, e aí a gente começou a escrever como uma equipe mesmo, né? A gente começou, ele foi chamado pelo Regis Cardoso, que aliás estava voltando de Portugal também, para fazer Tocaia Grande na Manchete. A Manchete tinha comprado os direitos do livro e queria fazer uma novela, né? E aí, óbvio, ele pensou imediatamente no Dust, né? Para fazer essa adaptação. Ele foi lá, ele falou... mas ainda tô aqui na Globo, tal, não sei. No fim, ele acabou saindo, a gente fez junto, montou uma equipe, ele era o cabeça de equipe, o Mário Teixeira, que hoje é autor também, Marcos Lazzarini, que também é autor na Globo, e a gente escreveu o Tocaia Grande para a Manchete,
Logo em seguida, depois de acho que um mês que a novela estava no ar, o Avancini veio de Portugal e substituiu o Régis Cardoso na direção da novela. Então, juntou de novo, né, e tal. Agora, é curioso que o Walter Jorge Durst foi o cara que dirigiu o Gabriela, que te encantou na adolescência. Sim, exatamente, né? Exatamente. Foi um reencontro, Foi quase. um reencontro, né? Outro trabalho interessante que você participou foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi. Aí já na Globo, Aí né? já na Inspirado na Globo, obra foi... do Monteiro Lobato. É. Temos mais uma mensagem aí sobre esse trabalho. A primeira referência que eu tive da Duca, a primeira vez que eu ouvi falar da Duca, foi aqui na TV Cultura, através de um programa chamado Panorama. Eles exibiram uma matéria sobre uma autora brasileira que estava em Portugal escrevendo uma telenovela para a TV portuguesa, chamava-se A Banqueira do Povo. Aí corta para alguns anos depois, ou já na TV Globo, a gente se junta na equipe de criadores e autores do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi aí que começou a nossa parceria profissional e a nossa amizade, né, que só vem se aprofundando, já são mais de 20 anos de trabalho junto. Nesse tempo, eu tive com a Duca em várias ocasiões e vários projetos, e agora também é no nosso time, contando com a participação do Elísio Lopes Júnior. Já estamos perto de comemorar Bodas de Prata, essa nossa parceria, e ela tem dado certo, eu acho, muito em função das qualidades que a Duca tem como autora, evidentemente, conhece profundamente a televisão. E eu espero que nós que já estamos perto de comemorar a Boda de Prata nesse nosso casamento, porque escrever novela é um casamento, todo mundo sabe, a gente convive durante 2 anos ou mais, convive intensamente, e 7 dias por semana, horas intermináveis do dia, às vezes da madrugada. E isso só é possível quando existe, no fundo disso, uma grande amizade. E é isso, no fundo, que me liga a Duca, que sempre vai me unir. Beijo grande para você, Duquinha. Estou muito feliz de te ver no Persona, esse programa que eu adoro desde a primeiríssima temporada. Você merece muito ser homenageada para os nossos amigos aí do Persona. Um beijo grande. Ah, não esqueça, mas volta logo, que amanhã, segunda-feira, nós temos trabalho. Muitos capítulos para escrever, graças a Deus. O Júlio Fischer O Júlio Fischer, acho que é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Além de ser um grande autor, um cara que conhece muito, que tem uma cultura profunda, uma cultura, sabe, o Júlio trabalhou com Bibi Ferreira, trabalhou com a Bárbara Eliodoro. Precisa falar mais alguma coisa? Assim, ele conhece tudo. Você Autor fala, teatral. Tal texto. Ele fala, fulano encenou em 1900 e tanto, e tal. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, assim, e sabe tudo de dramaturgia. A gente tem uma parceria longa, assim, somos muito unidos já há algum tempo, né? Desde o Sítio, 2000 do Sítio, acho que foi 2003, se eu não me engano, 2005. 2005. Na época era o Mário Lúcio Vaz, que era o diretor artístico da Globo e tal. Ele queria fazer, ele tinha ideia de fazer, já existia o Sítio, era um programa episódico, né? Tinham vários episódios. E aí ele encomendou, ele falou, não, eu queria fazer um trecho de novela mesmo. Aí a gente pensou e criou lá mantendo, né, sem alterar os personagens do Lobato e tal. Fizemos um trecho de novela, assim, um núcleo de novela e tal. Mas foi aí que eu descobri que eu sabia fazer, que eu podia fazer novela. Né? Quer dizer, já tinha feito com a Avancini, mas falei, podia liderar uma equipe de novela. Perfeito. E aí você participou da criação de roteiros de novelas como O Cravo e a Rosa, né, que foi um enorme sucesso, era para ter 90 capítulos, acabou tendo 200. Depois veio A Padroeira e as duas são do Valcir Carrasco. Como é que funciona essa divisão, né, do trabalho entre o autor principal e os colaboradores, Duca?
É uma loucura, né? Porque você tem que você gerencia uma equipe não só de escritores, né? Você tem que gerenciar também o diretor, a produção. É uma loucura o trabalho que a gente faz, né? Mas, em geral, assim, o autor, o cabeça de equipe, ele pensa na história como um todo, né? Ele planeja a novela como um todo, né? Assim, as grandes viradas, quando é que elas se dão e tal. E eu acho que o autor que faz a escaleta, que a gente chama de escaleta, que seria o esqueleto do capítulo, né? Assim, o que vai acontecer cena a cena no capítulo. A cada capítulo. A cada capítulo, né? Novela é uma coisa super planejada, não tem essa de você... não dá para você sair com um avião, com um Boeing, com 300 pessoas e falar, não sei para onde eu vou. Não, você sabe muito bem para onde você vai parar, onde você para abastecer. Você tem que saber, assim, você tem que saber. Isso é fazer novela. Você tem que saber. Então, é tudo muito planejado. E, ao mesmo tempo, não pode ser uma camisa de força, aquele planejamento, porque você tem que ouvir o público, né? O que o público está entendendo, o que pegou, o que não pegou, o que você precisa ajustar, né? Então, tem essa maluquice, né? E assim, aí a gente faz, em geral, uma escaleta do capítulo, ou seja, o que acontece no capítulo, cena a cena, e distribui entre os colaboradores, né? E distribui, assim, o critério as cenas de humor, fulano tem mais mão para o humor, ele sai melhor no humor, fulano tem mais mão para o romance, o outro escreve épico melhor, você distribui isso tudo, eles colocam os diálogos, né? Você recebe de volta essas cenas, monta o capítulo de acordo com aquela escaleta e faz o texto final, onde você ajusta o fim de uma cena com a outra, você coloca o capítulo no tamanho certo, às vezes fica grande, às vezes fica curto e tal. Quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, E quanto tempo vocês têm? Por exemplo, você fala que vocês esperam um retorno do público, mas quanto tempo você tem para ter esse retorno e já voltar a escrever e talvez até redirecionar? Antes era mais imediato, assim, né? Tinha uma coisa de você escrevia mais em cima do laço, assim, você não tinha uma reserva de capítulos tão grande como a gente tem hoje, né? E tal. E era bem estressante, né? Você está escrevendo em cima do laço, fazendo 6 capítulos por semana e tal. Mas agora por outro lado, você tem uma reação imediata, que são as redes sociais. Verdade. Assim, eu normalmente não sou muito frequentadora de rede social, não acesso o X e tal, mas quando eu estou fazendo novela, eu acesso sim, porque eu quero ver como é que as pessoas estão recebendo. Porque você faz novela para ser vista, você quer ser visto. Tem que ser visto, é muita coisa, é muito dinheiro, muita gente, né? Muita coisa em jogo, então você tem que ser vista. Claro. Né? Então, eu acompanho, sim, eu considero, sim, o que as pessoas falam, eu faço ajustes, sabe, para atender esse público. Né? Você já passou por alguma situação de crise numa novela? Acontece às vezes, né? Acontece. Tem que virar tudo porque não deu certo. Acontece. Eu nunca, graças a Deus, nunca passei assim por uma coisa de não deu certo a novela, tem que mudar tudo e tal. Mas eu já tive novelas como foi Joia Rara, que no fim ganhou o Emmy, que não deu o índice que eles esperavam, que hoje seria um sucesso. Isso mudou, essas referências mudaram, né? Mas foi uma novela que teve um investimento muito alto e não teve a repercussão que eles queriam, que eles desejaram, e que foi mais difícil fazer. E era uma novela muito complexa, muito cara, muito grande, né? Então, de fato, foi mais difícil. Bom, Duca, pelo que você está falando, foram cerca de uns 12 ou 13 anos colaborando nos roteiros de minisséries, até você realmente assumir a autoria mesmo, né, de uma novela, uma obra sua, né? Mas vamos falar mais sobre isso no próximo bloco? Voltamos já com a Duca Rachid. Estamos
Estamos de volta para a nossa conversa com Duca Rachid. Bom, Duca, a gente estava dizendo que depois de você colaborar aí com vários autores e várias novelas, você assume a autoria de O Profeta, né? Isso foi em 2006. E aí começa uma longa parceria com essa pessoa que te mandou uma mensagem. Falar da Duca Rachid é muito especial para mim. Primeiro porque ela é uma profissional a quem eu admiro demais. Ela é fora do comum, ela é criativa, ela é comprometida, ela é apaixonada, ela é até obsessiva pelo seu ofício. E a Duca foi um acontecimento na minha vida. A gente foi apresentada e juntada pelo Valcer Carrasco, porque eu acho que ele percebeu que nós duas formaríamos uma dupla criativa potente, mas acho que ninguém podia imaginar o que aconteceu mesmo. Porque nós duas juntas, nós nos tornamos uma verdadeira avalanche criativa. E a gente fez trabalhos na televisão que eu julgo muito importantes, dos quais eu me orgulho muito, com temas que eu acho cruciais. E a gente trabalhou 16 anos juntas. Nesses 16 anos a gente virou amigas, comadres, para toda a vida. Agora a gente se fala quase cotidianamente, a gente se vê quando a gente pode, almoça juntas, trocamos, né, nossas impressões. Só que a gente deu um tempo agora, mas eu já estou com muita saudade, Duca, porque... E sabe o que eu tenho mais saudade? Da nossa alegria quando a gente estava criando juntas, né? E é isso, eu torço demais por você. Saiba que você mora num lugar muito especial no meu coração. Torço demais, você merece tudo de melhor, porque você é uma grande autora. É isso, e uma grande amiga também. Nossa, eu morro de saudade da Thelma. Embora ame trabalhar com o Júlio, com o Elísio, eu amo, a gente tem uma alegria também de trabalhar junto, mas a Thelma é alguém que eu admiro demais, assim, a inteligência dela, a sagacidade dela, o talento que ela tem, a capacidade de trabalho, ela é incansável, sabe? E era muito intenso, a nossa relação é muito intensa, assim, eu acho que ela conseguia tirar o melhor de mim e eu dela, sabe, eu acho que tinha uma coisa, agora era muito intenso mesmo, são duas mulheres intensas, que têm desejos, que falam, que querem coisas, né, tem muitos quereres e tal, mas eu sinto uma saudade, eu tenho saudade de trabalhar com a Thelma, de conversar com a Thelma, de me aconselhar com a Thelma, de ouvir o que ela tem para dizer, sabe? E a gente tem uma afinidade muito grande, sabe? Tem algumas coisas, alguns assuntos, algumas questões que nos pegam muito, né? Eu quero ainda voltar, a gente tem projetos e eu quero muito voltar a trabalhar com a Thelma. Agora, O Profeta marcou o início da dupla Duca e Thelma, mas foi muito importante também para essa atriz que viria a trabalhar, inclusive na novela seguinte de vocês, O Cama de Gato. Ela também mandou uma mensagem, olha só. Oi, Duca, que alegria estar aqui falando com vocês. Toda vez que eu encontro vocês, eu falo da minha admiração e da minha alegria de ter, no meu segundo trabalho, aliás, no meu primeiro grande trabalho, né, que foi a minha primeira protagonista, que foi O Profeta, ter ali a alegria da caneta de vocês, uma história linda, onde eu fui totalmente tomada. Eu estava muito ansiosa por esse primeiro trabalho, não sabia o que viria, como é que ia ser, se eu ia dar conta, se eu não ia, mas eu fui tão encantada, né, pela Sônia, essa personagem lindíssima. Vocês moram na minha história, fazem parte da minha carreira, fazem parte desses personagens que vivem em mim, que me atravessaram nesses 18, quase 20 anos de carreira. Então, agradeço demais, eu espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar. E uma das coisas, a gente sempre falava de uma maneira muito afetuosa dos personagens, eu encontrava e falava que tinha sonhado, elas falavam, também foi um pouco assim para mim. Eu lembro que tanto a Thelma quanto a Duca tinham também essa relação muito especial com os personagens que elas criavam e davam vida. Então, que seja assim, que vocês continuem brilhando muito e desejo de coração que a gente possa se encontrar logo mais. Tchau!
Roberto, o que você está fazendo aqui? Eu não falei que não queria te ver enquanto eu me casasse com o Alcino? Hein? Paola, eu adoro a Paola, eu acho, além de ser da ZL também. Da Penha, né? Eu acho uma grande atriz, assim, eu acho que estava escrito que ela ia ser essa grande atriz, sabe, desde a Sônia, foi a primeira protagonista e depois ela fez a primeira vilã em Cama de Gato, né, assim, a gente apostou totalmente, a gente não teve a menor dúvida em chamar a Paola para protagonizar. Ela tinha feito uma novela acho que era do Silvio, se eu não me engano, um papel pequeno, e a gente falou, não, é aquela moça, tal, acho que, e linda, né, maravilhosa, linda. Assim, eu acho que a Paola, tenho grande admiração, grande carinho, e quero voltar a trabalhar com ela, que ela ficou muito assediada, né? É uma disputa para você chamar a Paola, né? Mas eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar com a Paola. Duca, na teledramaturgia, além do texto, também é importante, né, a forma como esse texto chega ao público, né? Então, até você mencionou isso, né? A movimentação das câmeras, tem figurino, tem toda a fotografia, enfim. Aí entra a figura do diretor, né? E aí, como é que é possível também definir claramente até onde vai, né, a liberdade da criação, aí, da autoria e da direção? Eu acho que o ideal é você ter um parceiro. Eu, graças a Deus, tive ótimos parceiros, assim, né? Porque é sempre uma solução negociada, desde a escolha do casting até como é que se vai contar essa história e tal, é sempre negociada, né? E e as coisas se misturam um pouco, né? Eu acho que não tem esse limite não é muito claro, é muito borrado, né? Porque tem diretor que muda a coisa e melhora. Como tem diretor também que você se surpreende para pior, mas em geral os parceiros que eu tive me surpreenderam para melhor, assim, que fizeram mudanças que melhoraram, né, a novela, assim. Então, mas você tem que sempre buscar uma parceria. Por isso que tanto autor sempre trabalha com os mesmos diretores, sabe? Fica um tempo grande com o diretor, porque tem que ter essa química também, sabe? No trabalho. Sabe? Uma sintonia, né? Uma sintonia. Já que estamos falando de direção, Joia Rara, que você mencionou, escrita por você e pela Thelma, primeiro prêmio Emmy de vocês, né? A mensagem que a gente tem agora é de uma pessoa que foi o responsável pela direção dessa novela. Trabalhar com a Duca é um presente, porque o texto dela tem uma característica que me impressiona muito, que é a profundidade. Eu acho que a Duca ela tem um universo dentro da cabeça dela muito profundo e representativo, porque as ideias todas elas têm uma autoralidade ali muito particular dela. E eu sou muito honrada de ter feito alguns trabalhos com ela e espero ter a oportunidade de fazer outros, porque eu sou muito, muito fã e apaixonada pelo trabalho dela. Então, a Amora é capaz de fazer isso. Ela é capaz de... A Amora é uma avalanche é uma coisa impressionante, uma capacidade de trabalho, ela é um bicho de set mesmo, eu admiro demais a Amora, tenho um grande afeto por ela, assim, e ela é capaz disso, ela é capaz de comandar uma produção como essa, como foi Joia Rara, que a gente foi gravar no Nepal, com um monte de figurante, sabe? Ela é isso, ela é impressionante a capacidade de trabalho dela. Eu tenho muita saudade. Ela foi responsável por momentos muito lindos na minha vida, assim. E agradeço muito e espero que um dia a gente volte a trabalhar juntas, sim. Duca, a Amora falou aí, né, da sua autoralidade, da sua profundidade, né, esse seu universo.
Seus projetos sempre contemplam, né, temas com questionamentos, com propósitos. E muitas vezes também a política, né, está inserida nos seus trabalhos. O teu papel como autora é esse? Eu acho que a gente tem... Não consigo conceber um projeto que não tenha um propósito, sabe? Eu acho que a gente tem que ter consciência, a gente como autor de novela, né, do espaço que a gente ocupa, né, da quantidade de gente que a gente atinge, e eu acho que é fundamental você ter um propósito sabe? Não pode ser só o entretenimento, é muito entretenimento, tem que ser, né? Mas eu sempre procuro falar de alguma coisa que me inquieta também. Sabe, que eu acho que vale a pena se refletir sobre ela e tal, sabe? Porque senão fica muito sem sentido. E é quase sabe? Um dever, né? Não é? A gente ocupa um espaço num país como esse, que tem pouquíssimos leitores, né? Que a televisão tem um alcance que tem ainda, a TV aberta ainda tem um grande alcance, né? Assim... Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar o streaming ou que a internet funciona para você ter um streaming, entendeu? Eu acho que é importantíssimo, sabe? Você saber, você ter consciência desse lugar e da importância que tem. Mais um quadro para você ver, Duca. Olha só. Nos primeiros anos da televisão brasileira, a autoria de telenovelas era uma função exercida primordialmente por homens, que em sua maioria eram novelistas oriundos do rádio. Profissionais como Walter Foster, Dionísio Azevedo e Geraldo Vietri foram responsáveis por grandes sucessos da teledramaturgia, ainda em preto e branco. A primeira mulher a se destacar nesse seleto ambiente de criação foi Ivani Ribeiro, que em sua longa carreira escreveu cerca de 50 telenovelas, e várias delas se tornaram clássicos do gênero, como A Deusa Vencida, A Moça que Veio de Longe, Mulheres de Areia, dentre tantas outras. Pouco depois de Ivani, outra autora se destacaria, Janete Claire, criadora, por exemplo, de Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Pecado Capital e O Astro. Pode-se dizer que Ivani e Janete foram as grandes responsáveis por abrir o caminho para que hoje uma legião de mulheres exerçam o seu talento, a sua sensibilidade e a sua criatividade a serviço da teledramaturgia brasileira. Dentre elas, a nossa convidada de hoje, Duca Rachid, autora de vários trabalhos premiados no Brasil e no exterior. Nossa, isso tem tempo, isso. Engraçado. Mas graças a Deus, né? Eu acho que a gente tem que honrar essas mulheres que vieram antes e que abriram os caminhos, né? Essas mulheres tão brilhantes, tão maravilhosas, tão inspiradoras, né? Você imaginar que a Ivani Ribeiro escreveu 50 telenovelas? É impressionante. É impressionante, impressionante. Uma época em que se escrevia sozinha, né? Sim, se escrevia sozinha. A Glória Pérez até hoje, né? Escreve sozinha. Duca, o segundo M da carreira de vocês, parceria Duca e Thelma, né, veio com a novela Órfãos da Terra, que assim como Joia Rara foi vendida para dezenas de países, né? E a mensagem que a gente tem agora é de alguém que esteve em ambos os trabalhos e em outros mais. Olha só. Gente, o que falar da Duca? Duca Rachid foi a pessoa que construiu minha carreira na televisão. Os personagens mais importantes que eu fiz na televisão, quem me deu foi a Duca. E uma das coisas mais bonitas que eu acho que ela tem é que ela consegue falar sobre afetos de uma maneira que toca profundamente o coração da gente e de uma forma muito sensível. Duca é uma autora que fala sobre amizade de uma maneira como eu nunca vi outras autoras, outros autores falando. E eu construí na minha carreira, através das cenas da Duca, as histórias mais emocionantes, os personagens que tiveram um coração maior,
mais pulsante, mais vivo, através de todas as suas histórias. Tanto por Cama de Gato, que era a história de uma amizade incrível, como Cordel Encantado, como Órfãos da Terra, como Joia Rara, como Amor Perfeito. Então eu só tenho a agradecer ao talento e ao fato da Duca ter me escolhido para fazer tantos personagens tão importantes para mim. Muito obrigado, Duca. Nossa, o Calmo é um amor. O Calmo teve em todas as minhas novelas, todas. Eu falo que é o meu pé de coelho. Porque novela é um negócio complicado, né? Porque assim, quando você convida um ator para fazer uma novela, ele tem que assumir um compromisso com você durante muito tempo, né? E tem que assumir o risco também, né? Corre o risco do personagem dele não engrenar, de não dar certo, você tem que diminuir, enfim. E o Carmo não tem problema com isso, assim, né? Assim, nunca teve, foi sempre parceiro mesmo, teve ali, tá ali firme e tal. E eu acho ele muito corajoso. Ele é um cara que podia tá até hoje fazendo papel de galã, mas não, ele se enfeiou para fazer a cura, ele se aventura no musical, ele canta, ele dança, ele vai. Eu admiro muito o Carmo, né? Por isso, sabe? Não é um ator, é um ator que está sempre em construção, está sempre buscando desafios e fazer coisas novas. Sabe? Perfeito. Agora, na novela Cordel Encantado, você e a Thelma misturaram a fantasia do imaginário europeu, né, com a realidade cultural dos cangaceiros, nordestinos e tal. Na novela Amor Perfeito, você recorreu à sua lembrança de um filme, do Marcelino Pão e Vinho, que parece ter sido o primeiro filme que você viu. Sim, foi o primeiro filme que eu vi. 1955, esse filme, você viu depois, claro. As inspirações são assim, né? Elas brotam dos lugares mais inesperados, né? Mas você tem fontes primordiais, assim, certeiras de inspiração? Olha, eu acho que assim, eu me inspiro em muitas coisas, assim, a gente nem sabe direito de onde vem tanto, sabe, assim, mas vem muito das coisas que eu li, das coisas que eu vivi, das histórias dos meus avós e de outras pessoas e tal. Você nunca sabe de onde é que vem exatamente um desejo, às vezes uma ideia fica martelando na sua cabeça e tal. Como foi o caso do Marcelino Pão e Vinho? Foi o caso do Marcelino, porque assim, eu lembro que foi uma emoção para mim, foi a primeira vez, e foi minha avó que me levou. Eu tinha uma ligação muito forte com essa minha avó. Assim, eu aprendi a cozinhar com ela, a cozinha dela para mim era um laboratório de magia, assim, sabe? As coisas que ela fazia, ela era uma exímia cozinheira, ela teve restaurante, minha avó portuguesa. E ela me levou, foi a primeira vez que eu entrei num cinema, então aquilo foi muito forte para mim, sabe? Assim, eu tinha vontade de fazer essa história já há algum tempo, sabe? E o Marcelino é um melodrama. É um melodrama, né? Clássico, assim, que, né? Que não tem um final feliz, que a novela precisava ter. A gente teve que criar toda uma história, né, para inserir nisso. Mas foi uma novela que eu fiz em homenagem à minha avó e ao cinema. Que lindo. Maravilha. Do Carl Fischer comentou aí que vocês têm muitos capítulos para escrever. Então, conta pra gente o que vocês estão aprontando e o que vem por aí. Então, a gente está começando ainda a pensar numa novela para o início de 2026, né? Estamos engatinhando ainda, por isso que eu não posso falar muito sobre ela ainda, porque eu não sei como é que isso vai se concretizar e que caminhos que isso vai seguir. A gente achando que ia ter um spoiler. Quer dizer, nós estamos, né, nem meados do ano ainda e vocês já estão trabalhando num projeto que vai, talvez, acontecer em 2026. Exatamente. É normal esse É normal, prazo. É normal você não parar nunca. Não para nunca. Né? Perfeito. Duca, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi uma conversa muito agradável. Obrigado pela sua presença aqui conosco no Persona. Foi uma honra ter você aqui, Duca, para conversar sobre esse universo seu, né? Esse universo das telenovelas que é tão presente, né, na nossa vida, na vida dos brasileiros.
E é isso, as histórias estão aí, precisam ser contadas e você faz isso como ninguém. Então, Muito obrigada. obrigada. É um prazer, foi um prazer, uma honra estar aqui. Vocês me pegaram feio com o Dante. Eu fiquei muito comovida mesmo. É alguém que foi muito importante, assim como o Valcir Carrasco também foi na minha vida, e a Thelma. Então, eu que agradeço e agradeço essa emoção que vocês me proporcionaram. Agora, para fechar o programa, a gente descobriu que você é admiradora do poeta Rumi, que era turco, você estava me falando, Sim, né? sim. Nasceu na Turquia e que é autor de uma obra monumental. E a gente então propôs para você encerrar o programa lendo um trecho de um pequeno poema do Rumi. Você topa? Topo, claro. Então tá bom. Bom, enquanto a Duca se prepara, a gente vai se despedindo e se vê no próximo programa. Lembrando que se você quiser ver, ou rever ou recomendar o nosso programa, ele está disponível também no nosso canal no YouTube ou no aplicativo Cultura Play. Até a semana que vem. E ficamos com a Duca. A tristeza prepara você para a alegria. Ela varre violentamente tudo para fora de sua casa, de modo que uma nova alegria possa encontrar espaço para entrar. Ela sacode as folhas amarelas do galho do seu coração para que as folhas verdes possam crescer em seu lugar. Ela puxa as raízes podres, de modo que novas raízes escondidas embaixo tenham espaço para crescer. Qualquer que seja a tristeza, vivencia, sem medo, em seu coração. Coisas muito melhores tomarão o seu lugar. Rumi. É incrível, né? Ele é incrível. É impressionante. Ele é incrível, né? Impressionante. Você leu?